Olá, bem-vindos ao curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Hoje você confere a segunda parte da aula sobre Programa de Metas e Execução Orçamentária com o Dr. Jorge Caiano, médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis. Desta vez o foco será o orçamento público sob o controle do Programa de Metas. Uma excelente aula para você! Olá, eu vou continuar a minha aula com o tema execução orçamentária. Normalmente se faz essa pergunta, essa dúvida, o que afinal a execução orçamentária tem a ver com o programa de metas? Então, eu queria começar esta reflexão colocando uma afirmação de que combater as desigualdades sociais e territoriais é o grande desafio da cidade. Isto é demonstrado pelos vários mapas da desigualdade que foram produzidos pela Rede Nossa São Paulo e também o último mapa da desigualdade chamado Mapa da Primeira Infância, e outros estudos como o mapa da inclusão e exclusão social da cidade de São Paulo, feito pelo CEDEST, Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais, e a PUC de São Paulo, além do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, que foi realizado pela Fundação SEAD, com as informações de todos os setores censitários que compõem a cidade de São Paulo e também de todo o estado de São Paulo. Nós temos uma espécie de uma tradição consolidada na cidade, que segue também o padrão nacional, que sempre foi de concentrar os investimentos públicos nas regiões mais ricas da cidade. Como se isso fosse natural e perfeitamente aceitável. Então, a pergunta que se deve fazer é: até que ponto uma administração consegue reverter esta história? Esse slide procura fazer uma pequena propaganda sobre este mapa da desigualdade primeira infância, que foi divulgado neste final de ano de 2017 e que é possível de ser baixado na página da Rede Nossa São Paulo, que está logo abaixo deste slide, nossasaopaulo.org.br. Eu queria então retomar, a partir da propaganda, uma palestra que foi feita sobre o papel dos servidores públicos municipais na defesa dos direitos humanos e da cidadania. Eu considero que a grande missão do Estado é atuar na contracorrente dos efeitos negativos do mercado, procurando então combater as desigualdades sociais que são geradas continuamente pelo mercado e buscando alguma coisa da paz social e da convivência entre desiguais numa sociedade de mercado. Se o Estado não for capaz de promover a redução das desigualdades sociais, ele acaba contribuindo para a desagregação social. Então, para que o Estado possa desempenhar essa função, ele dispõe de vários instrumentos, entre eles instrumentos regulatórios, como as leis, e com destaque entre estas leis
da própria Constituição, que coloca num dos seus primeiros artigos o desafio da redução das desigualdades socioterritoriais do país, e também que consta da Lei Orgânica do município de São Paulo. Além disso, o Estado dispõe de instrumentos tributários, como, por exemplo, no caso de um município, do instrumento do imposto predial e territorial urbano e também do imposto sobre serviços. Além disso, o Estado dispõe das políticas públicas. Então, nós temos para lembrar aqui a questão da lei do programa de metas, que foi, no caso de São Paulo, incluído na lei orgânica do município. Podemos afirmar, com certeza, que a maior e mais importante missão de todos os servidores públicos é desenvolver no seu dia a dia de trabalho o exercício da análise crítica, procurando introduzir as ações que possam contribuir para a redução das gritantes desigualdades socioterritoriais da cidade, que são tão injustas quanto vergonhosas para todas e todos nós, tanto servidores quanto cidadãos. Aqui eu procuro dar destaque para algumas manchetes, né? Títulos de artigos que saíram na imprensa. Uma delas é esta afirmação de que a desigualdade em São Paulo está congelada e sem perspectivas de melhora no curto prazo. Isso é da Rede Nossa São Paulo, que saiu em novembro de 2017. Um outro título importante, chamativo, é esse de que combater a desigualdade é o maior desafio da cidade. Isto faz parte de uma fala do ex-coordenador da Rede Nossa São Paulo, Oded Grajew, e ele dizia que a principal questão da cidade é a desigualdade social. Que todos os problemas, todos os outros problemas da cidade decorrem daí, da desigualdade. Eu lembro, reforçando um pouco esta fala, esta afirmação que é bastante forte, lembrando que o tema da violência, né, e o da insegurança, que é um tema sempre presente no cotidiano de todos os cidadãos paulistanos, que impede, para a maioria absoluta, a fruição da cidade. A possibilidade, inclusive, de circular pela cidade, de usufruir dos seus bens e das suas propriedades, das suas belezas, enfim, que acaba dificultando o direito à cidade por parte de todos os cidadãos. O direito de estar na cidade, o direito de pertencer à cidade, de se orgulhar dessa cidade. Então, qual é a relação dessa questão das desigualdades com o orçamento público? Nós temos que ter muito claro essa ideia de que o orçamento público, ele é a própria expressão quantitativa das prioridades e das políticas públicas desenvolvidas pelos governos. Então, o orçamento revela, para além de qualquer discurso, de qualquer político, de qualquer gestor, de qualquer planejador, as reais intenções de um governo. Ele vai ser a expressão numérica e quantitativa, digamos, financeira,
do programa de metas da cidade. E esse programa, então, ele deve estar bastante e claramente visível na alocação dos recursos que o governo, então, vai estar colocando para a população. Então, o maior desafio para a sociedade é avançar na compreensão do que se chama peça orçamentária, que é proposta pelo Executivo e, afinal, aprovada e depois fiscalizada pela Câmara Municipal, que é um desafio nada simples, nada trivial. O orçamento da cidade de São Paulo, ele está hoje na casa dos 55 bilhões de reais. E destes 55 bilhões, algo em torno de 5 a 6 bilhões de previsão de investimentos. Então, eu chamo a atenção para a importância de o conjunto dos servidores contribuírem para a apropriação pelos cidadãos e cidadãs comuns da peça orçamentária, do orçamento, ajudando a decodificar a linguagem destes valores embutidos no orçamento. Então, para se entender o orçamento, uma das melhores alternativas para analisar e entender o orçamento público é pela sua regionalização. E a demonstração da distribuição do orçamento pelos distritos e subprefeituras da cidade, incluindo, então, o conjunto das despesas chamadas de custeio, que são despesas de manutenção dos serviços e também de todos os investimentos. Esta forma de regionalização do orçamento possibilita a apresentação do orçamento de forma mais desagregada e mais relacionada com cada território da cidade, né? É importante a gente lembrar que a legislação da cidade de São Paulo, no que diz respeito ao plano plurianual e também sobre as leis orçamentárias, já prescrevem a necessidade da apresentação regionalizada do orçamento da cidade. Então, esta seria, talvez, a melhor forma de analisar o tamanho do orçamento das diferentes regiões da cidade, tendo como padrão de comparação o tamanho dos problemas de cada uma dessas regiões e as suas necessidades. Eu acho importante que nós percebamos todos como deve, ou pelo menos como deveria estar contido esta questão da regionalização do orçamento no próprio programa de metas. Este slide procura chamar a atenção para um dos mapas que apresenta a desigualdade social e socioterritorial na cidade de São Paulo. É o mapa da vulnerabilidade social de São Paulo produzido pela Fundação SEAD. Neste mapa, nós percebemos a área mais escura, verde, é a área de menor vulnerabilidade social. E, na medida em que esse verde escuro vai clareando e se aproximando do tom vermelho, vai apontando as diversas gradações do índice de vulnerabilidade social que foi proposto pela Fundação SEAD como uma forma de expressão das
desigualdades sociais, econômicas, por setor censitário da cidade, que são áreas que reúnem cerca de 300 famílias cada um, né? Então, nós percebemos, por esta visualização, que existem na cidade de São Paulo 10 subprefeituras que têm 30% da população da cidade, e nestas 10 subprefeituras nós temos, no mínimo, 47%, e que chega até 68%, ou seja, 2/3 da população da subprefeitura, que apresenta setores de alta ou muito alta vulnerabilidade social. Então, um dos trabalhos que podem ser desenvolvidos em todas as secretarias da cidade é o de levantar as informações regionalizadas que são produzidas administrativamente pelas secretarias e fazer a comparação destas informações com indicadores de desigualdades da cidade, como este do mapa da vulnerabilidade social, ou do mapa da desigualdade, ou do mapa da exclusão e inclusão social da cidade. Este trabalho de consolidar, né, dentro do serviço público, em todas as instâncias, em todos os níveis, esta missão de contribuir para a redução das desigualdades, como sendo o grande mote, isto é, a razão de existência do próprio poder público municipal. Este é, no meu entendimento, o caminho para a recuperação da imagem e da nobreza que eu percebo do serviço e do servidor público, e que é uma imagem que se encontra atualmente bastante desgastada. Então, esta seria uma importante contribuição metodológica que os servidores poderiam desenvolver e disponibilizar para a cidade. São iniciativas e levantamentos das diferentes áreas poderiam, né, convergir para a consolidação de uma proposta de medidas de desigualdades, medidas produzidas internamente à própria administração, que possam servir de parâmetro, de base, para que o governo e a sociedade, governo enquanto planejador e enquanto executor de políticas, e a sociedade enquanto receptora destas políticas, para poderem avaliar o grau de coerência na própria aplicação e distribuição dos recursos orçamentários, podendo também avaliar os resultados destas políticas ao longo do tempo. Este seria um bom critério para a avaliação do desempenho dos governos. Fica então colocado o convite geral para a adesão a esse projeto, que é também voltado para a efetivação do próprio programa de metas. Então, finalizando o tema destas duas aulas, programa de metas e execução orçamentária, nós podemos colocar como desafio ultrapassar os limites da administração hoje bastante setorizada e até mais do que isso, fragmentada, lembrando que nós temos dezenas de secretarias, 32 subprefeituras, mais de uma dezena de fundos municipais e vários outros órgãos, entre a Câmara, o Tribunal de Contas, a Controladoria. Então, é preciso que a administração e a execução orçamentária se recomponha no território, em cada território,
em benefício das famílias e dos cidadãos, com ações articuladas, integradas e integrais. Eu colocaria como uma frase a ser guardada de que todos os direitos são indivisíveis e interdependentes. E, portanto, esses direitos ou se efetivam no conjunto, um direito só conseguindo se efetivar através de outros direitos. E um exemplo mais claro é a interdependência que existe entre a questão da mortalidade infantil, por exemplo, com a questão da renda, com a questão do trabalho, com a questão da moradia, o saneamento básico, a educação. E, portanto, eu queria estar agradecendo a atenção de todos e muito obrigado.